Topuria versus Makhachev. Quem vence essa luta e tudo sobre o UFC Vegas 103 desse sábado? Agora, bora! Presta, filhas! Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagon aqui de Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira, e vamos especular a possível, provável luta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev. Caraca! O maluco deixou o peso pena para trás e foi atrás da cabeça do russo. Ai, 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 o que vai acontecer? Vamos também destrinchar osso por osso deste UFC Vegas 103, que acontece nesse sábado, Manel Kape versus Almabaev. Já deixa o seu like aqui, porque ele é importante pra gente. Já deixa o like agora, ele é importante pra gente. Já deixa o like agora, não engripou a agulha do seu disco. Eu tô repetindo mesmo. Ele é importante pra gente, likeinho, joinha. Você que está no YouTube é bem-vindo, você que está no Spotify é muito bem-vindo também. E vamos começar desespinhando o último evento, Cerrudo versus Yadong, né? Vou chamar para jogo o meu grande capitão carisma, né? João Menegali Barbie, maior analista de lutas desse Brasil. Começa você, Barbie. Bem-vindo. Desespinhe, né? O que falta falar sobre o UFC passado para a gente poder, daqui a pouco, mergulhar em Ilia Topuria e Islam Makhachev e no UFC Vegas 103. Desespinha. Alô, senhoras e senhores, venham aqui com o seu capitão, porque agora vamos falar as coisas técnicas. Isso aqui é papo de nerd, porque o meu espinho vai justamente no que aconteceu no desenrolar da luta Cerrudo contra Yadong, que terminou por decisão técnica, o que deixou muita gente, incluindo o seu capitão, com aquela cara de eu não estou entendendo o que está acontecendo. Na verdade, foi uma parada tão esquisita em termos de regra, que a própria comissão não seguiu as próprias regras dele. E eu vou explicar aqui para vocês tudo que eu consegui descobrir a respeito disso. Porque o que aconteceu por que foi uma decisão técnica e não uma luta sem resultado? Por que ele teve que começar o quarto round? O que aconteceu? O que estava acontecendo ali? Então, em resumo, o Cerrudo tomou a dedada, tirou os 5 minutos que ele tinha direito e voltou para a luta. Mas ele claramente ainda estava afetado pela dedada. E aí teve um intervalo quando ele falou pro corner dele, falou pro juiz, eu não consigo enxergar. E aí o juiz falou, eu vou reiniciar o round, não reiniciar, vou ir pro quarto round para ser uma decisão técnica. O que acontece aqui? É porque se o juiz interrompe a luta, se o médico interrompe a luta com um lutador no corner dele, da forma entre o terceiro e o quarto round, é um nocaute técnico a favor do outro. Porque, em teoria, não existe como você ser atingido por um golpe ilegal durante o intervalo. Mas só que nesse caso, foi um caso extremamente especial, que o Cerrudo foi atingido pelo golpe legal, tirou um tempo para se recuperar e não conseguiu se recuperar. E só no intervalo que ele foi rever isso e falar, eu realmente não consigo continuar. Então era só uma formalidade. Vou começar o round para falar comecei, e aí eu interrompo a luta, porque aí é como se o golpe legal tivesse acontecido no quarto round, que não aconteceu. E por que eu falei que eles não seguiram essa regra? Porque nenhum juiz pontuou o quarto round. Obviamente, como eu falei, o quarto round foi só uma formalidade, todos os juízes teriam pontuado esse round 10-10, então não teria afetado o resultado da luta, mas nenhum fez isso. A própria comissão não estava muito ligada em quais eram as regras, e eu vou dizer que em termos de seguir o protocolo, o árbitro da luta, o Jason Herzog, fez um trabalho exemplar, porque ele fez tudo certo. Ao mesmo tempo, eu discordo frontalmente do fato que ele não tirou um ponto do Yadong ali. Porque, beleza, você pode até falar que a dedada foi acidental, mas foi uma dedada que literalmente terminou a luta. E aí é aquela coisa de o dano causado pela dedada foi tão significativo que você tem que tirar um ponto do cara, bicho. Você tem que tirar. E a parte legal da gente estar gravando esse podcast agora, na quarta-feira, é que saiu um vídeo do Cerrudo conversando com o Herzog, falando a respeito dessas coisas, tipo, você explicou as regras, o cara me deu uma dedada no olho, voltou pra luta e já tava assim com a mão esticada de novo, e o Herzog falou, eu acho realmente, revendo a luta, que eu deveria ter tirado um ponto dele. E eu vou dizer uma outra coisa, a
última coisa é que a decisão do Cerrudo de continuar, ele foi muito pressionado pela plateia, né? Eu acho que isso ficou muito claro para quem estava vendo, que ele estava lá nos 5 minutos de intervalo dele, e a plateia estava gritando, berrando, continua, continua, e ele foi e continuou. Essa decisão foi uma das coisas mais estúpidas que eu vi na história do MMA, e o resultado fala por mim, porque por ele ter continuado e terminado o terceiro round, ele perdeu a luta. Se ele tivesse parado naquele momento, seria uma luta sem resultado. Tá na regra isso, não é ser o capitão que tá falando, não. Tá na regra. Mas por ele ter terminado o terceiro round, foi para decisão técnica que ele iria inevitavelmente perder. Eu vi gente pontuando alguns rounds pro Cerrudo, mas eu mesmo estava pontuando 2-1 pro Yadong, e também facilitou o fato que o Cerrudo passou o minuto final do terceiro round só fugindo. Ele não conseguia enxergar. Perdeu o round ali garantido por conta disso. Então a decisão dele de voltar, entusiasmado pela plateia, pelo cheiro de sangue, uma estupidez sem tamanho. E este é o meu spin. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Meloto, qual que é o teu espinho na garganta do último evento? Salve, galera, o meu espinho. Eu quero deixar mais uma vez claro aqui o quão impressionado eu tô com o Jean Silva. Mais um nocaute espetacular nessa última luta contra um cara que era duro, era um adversário duro, um kickboxer de elite, que é o meu Silva Badazerian. E, cara, cada vez mais um showman, né? Ele mostrou aí mais uma vez o quanto potencial, o quão alto é o potencial que ele tem para entrar nesse top 15, nesse top 10, quem sabe até um top 5 futuramente. E assim como o Jean Silva, eu fiquei também impressionado com o Jean Matsumoto, 25 anos, 2-0 no UFC, e já enfrentando o top 10, ali, o número 9 da categoria dos galos, fez uma luta bem equilibrada, na minha opinião, inclusive venceu o confronto, e até assim não fiquei tão desapontado por ele ter perdido na decisão dos juízes. Fica aí até uma mensagem de consolação para a galera que está lamentando muito essa derrota, que ele, por ele não ter vencido, ele não entrou no ranking, e aí agora não vai ficar enfrentando ali a galera só que está ranqueada. Aos 25 anos, ele de repente poderia ter muitos danos agora nessa fase da carreira dele, com 25 anos. Eu acho que foi bom ele dar um passo atrás agora para evoluir mais, e aí futuramente sim enfrentar esses caras da elite, mas mostrou muito potencial os dois. O meu espinho na garganta é na luta, diz respeito à luta do Nikolai Veretenikov contra o Austin Vanderford, em que, ao final da luta, o Veretenikov vai lá e empurra, né, pelas costas, a luta já havia acabado, ele vai dar um empurrão, vai brigar contra o Vanderford. Cara, eu fico triste quando eu vejo essas coisas mesmo, eu acho isso um absurdo. Teve uma pressão dos fãs forte, pedindo a demissão dele, o Dana White reagiu dando risada disso, meio debochando por demitir por causa disso. Eu acho, de certa forma, que os dois estão errados, os fãs e o Dana White. Eu não acho que seria o caso para demissão. E acho que a reação do Dana White também não foi adequada, de minimizar o que o Veretenikov fez, porque faltou repreender, não com demissão, mas explicar e deixar claro que a empresa não compactua com isso, algo do tipo assim, se isso se repetir vai ser demitido, né? Então tá aí um cartão amarelo já para ele, porque é o tipo de coisa que não cabe. É, é um esporte em que uma pessoa machuca a outra com as mãos. A gente precisa entender que isso não é briga. Precisa explicar, isso precisa ficar evidente, assim, a linha é muito tênue, né? De alguém que começa a treinar uma luta e acha que pode, no trânsito, ir e dar um mata-leão no outro, ou dar um murro no queixo do outro. E quando a gente tem lutadores transpondo essa linha, eu acho muito delicado, são as últimas pessoas que deveriam fazer isso. E o Veretenikov fez isso e não foi devidamente repreendido, não acho que seria com demissão, mas acho que faltou uma postura, o UFC, o Dana White ser mais vocal nesse sentido. Esse é o meu espinho. E agora sim,
Vamos falar sobre. Prometemos aqui, né? Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Essa luta vai acontecer? Ao que tudo indica, sim, né? Então, bora para as perguntas capciosas. Olha o malvado sorrindo aí. Vou começar com você, Meloto. Em quem estará o seu palpite na super luta do peso leve, Topuria ou Makhachev? Qual dos dois? Bom, eu vou ser bem objetivo, meu palpite vai ficar com o Islam Makhachev. Eu sei que o Topuria ele tem uma defesa de quedas muito alta, uma taxa de defesa de quedas muito alta, o que para mim é o ponto-chave dessa luta, né? Se o Topuria vai ser quedado ou não. Mas eu considero o Makhachev um cara muito capaz de manter essa luta em pé também ali e conseguir não levar tanta desvantagem assim. Ele tá com uma trocação bem afiadinha e eu sei que, cara, aqui essa luta ia ser definida nos detalhes. Quando chega nesse nível, as coisas são definidas nos detalhes. E eu tenho um conceito, eu acho que vocês até já devem saber, que quando tem um cara que ele pode levar essa luta pro chão e também tem uma boa capacidade de ser bom em pé também, eu fico com esse cara. Porque o Topuria ele só tem a trocação ali como ponto forte para oferecer perigo mesmo. Então, por essa possibilidade do Islam mesclar o jogo, tanto com quedas ou com a trocação ali também, de pegar o Topuria desprevenido, talvez com a guarda baixa, pela confiança que ele tem em pé, eu fico com o Islam Makhachev, é mais alto, é maior, o Topuria tem pouca experiência nos leves, embora ele já lutou uma vez nessa categoria, mas o Topuria, ele precisa para mim me mostrar um pouco mais no nível de elite de caras com 70 quilos. Mostrar mais do que já mostrou? Bom, tudo bem, você terminou a frase com 70 quilos. Não tem como, né? Porque ele nunca lutou nessa categoria. Vai estrear pegando o campeão. Mas o que ele fez com Volkanovski, o que ele fez com Max Holloway, ai, será que não é suficiente? Capitão, vamos para a sua pergunta capciosa. Olha quanta originalidade. A pergunta é o seguinte: em quem estará o seu palpite na super luta do peso leve, Topuria ou Makhachev? Quero a mesma pergunta para você. Qual a sua resposta? Uma salva de palmas pela originalidade da pergunta, que definitivamente não foi feita pro meu colega Igor Melodo também. O meu palpite ficaria com o Makhachev aqui. Eu acho que essa é aquela coisa. O Topuria, eu acredito que o Topuria deve terminar a carreira maior do que o Makhachev, sabe? Eu realmente acredito nisso, mas eu acho essa subida de categoria uma coisa meio bizarra em termos de carreira mesmo, sabe? Eu acho que ele deveria ter solidificado mais o reinado dele como um peso-pena antes da subida. O que é interessante para mim é que eu vi hoje um vídeo do Masvidal falando que a densidade óssea do Topuria é uma coisa sem noção, que ele bate estupidamente pesado, sabe? Que ele bate pesado para pesos meio médios, nem só para pesos penas ou leves. E isso talvez explique o fato de que esse cara é pequeno, a gente olha para ele e a gente pensa, esse cara não é nem um peso pena grande e tá subindo pro leve porque não aguenta mais cortar peso, sabe? Claro que é a decisão dele, e eu respeito muito o fato que ele abandonou o cinturão para subir de categoria. Eu só fico me questionando muito, porque, é, como o Meloto comentou aqui, ele fez uma luta na categoria dos pesos leves e foi uma luta extremamente complicada para ele. Claro que ele evoluiu muito de lá para cá, mas foi uma luta onde a diferença de tamanho deu muitos problemas para ele. Ele estava se complicando bastante contra um cara bem meio de tabela ali, que era o Jay Herbert. E para mim, a gente não viu o suficiente em termos de defesa de quedas e grappling defensivo do Topuria para eu ter segurança nele contra um cara como o Islam. Eu acredito que o jogo do Topuria seja mais consistente, mais coeso, e essa é uma coisa que eu sempre elogio muito no Islam, mas eu acho que o Topuria faz isso ainda melhor, sabe? A forma que ele se posiciona dentro do octógono, a forma que ele corta espaço e como que ele utiliza as combinações dele, isso funciona muitíssimo bem, mas eu não tenho certeza a respeito de como que ele vai conseguir lidar com a entrada de queda reativas e como que ele vai se virar quando a luta chegar no chão.
sabe? É óbvio que ele é o melhor trocador entre eles. Não só o melhor, mas o mais poderoso, melhor adaptador entre os dois. Mas o Islam também não pode ser subestimado nesse aspecto. Já se provou contra trocadores excelentes e o meu palpite ficaria nele, torcendo para o Topuria. Eu não vou dar o meu palpite, mas vou fazer uma provocação com vocês. Quando vocês olham, lembram ou reassistem a luta do Makhachev contra o Dustin Poirier, tira o Poirier e coloca o Topuria, com a sua jovialidade, com a sua potência, não parece que vai ser muita comida para o Islam engolir? Essa eu acho que é uma excelente pergunta, mas eu acho que entra naquela questão, tipo assim, o Poirier é um leve muito grande. Eu sei que ele era um peso-pena antes da carreira dele, mas ele é um cara muito grande que poderia, inclusive, na minha opinião, lutar entre os meio-médios. E tipo assim, eu ainda tava pontuando aquela luta 3-1 pro Islam, sabe? Eu sei que ele se complicou, foi uma luta mais competitiva do que qualquer um esperava, mas entrando no quinto round, eu achava que o Islam estava ganhando a luta com clareza e ele ganhou no quinto round. Então é aquela coisa assim, pode se complicar? Pode, mas entra naquela coisa que eu ainda não vi do Topuria. Eu não vi ele ter que lidar com um wrestler nem perto daquele nível. O melhor foi o Bryce Mitchell, e o Bryce Mitchell quedou o Topuria. Sabe, claro que existem circunstâncias e circunstâncias, mas eu precisaria de mais informações para eu poder cravar a aposta nele. E o Eu não preciso nem citar a luta do Poirier contra o Islam. Eu cito só o Volkanovski mesmo, que deu trabalho na primeira luta pro Islam Makhachev, e é menor do que o Topuria. Mas, como eu disse, a luta ia ser definida para mim nos detalhes, e ali nos detalhes eu acho que o Islam Makhachev tem mais armas. Então é nisso que eu tô me apegando. Essa tua lembrança da luta contra o Volkanovski é outro ótimo exemplo, né? Pegando a primeira luta, que foi uma luta equilibrada, o Islam venceu a luta, claramente, venceu mais rounds, mas foi uma luta pau a pau, equilibrada, e, de novo, né? Topuria mais jovem, mais letal. Eu realmente, assim, né? Eu acho que eu tô menos convicto no Islam Makhachev do que vocês dois. Possivelmente, se eu tivesse que dar um palpite seco hoje, eu daria no Islam, por ser um lutador mais completo, mais adaptado ao peso, mas eu tenho uma sensação de que pode ter surpresa nessa luta. Eu confesso que hoje eu pensei muito sobre essa luta e eu cheguei a pensar que o Ilia Topuria poderia vencer, em palpitar na vitória dele, mas, cara, o Islam até agora só perdeu uma vez no UFC, foi por um golpe assim que ninguém esperava pro Adriano Martins, né? Pegou ali no fim de uma combinação, e o Islam tem uma das melhores taxas, se não a melhor taxa de defesas de golpes, né? De todos os golpes que são tentados contra ele, ele tem a melhor defesa. Então, por mais que o Ilia Topuria tenha um poder de letalidade muito grande, mostrou isso contra o Holloway agora, impressionante demais. Mas contra o Islam é muito difícil de acertar esse cara, ele sempre dá um jeito de não ser acertado. Então, eu vou ficar com o palpite que eu considero mais seguro, embora o Topuria tenha muita chance de vencer também. E bora para Rampazo Reage. Rampazo reage. Vou reagir aqui a um único comentário do nosso querido amigo aqui, o Regs Alves. É assim que tá o nome dele aqui no YouTube. Abre aspas pro Regs Alves. Se o Cerrudo perder pro Song, é papo de deixar as luvinhas no octógono e se aposentar de vez. Eu achei curioso como esse comentário envelheceu bem, porque não foi só a derrota do Cerrudo para o Song Yadong, mas como ele perdeu, né? Tudo que o capitão comentou, envolvendo uma coisa meio mal explicada ali, volta, não volta, realmente enrolou, simulou, fez drama, não fez. O próprio desenrolar da luta, né? Uma luta que estava se encaminhando meio claro para uma decisão a favor do Yadong, e muita gente especulando aí já uma aposentadoria do Cerrudo, né? O que resta para o Cerrudo?
talvez uma luta de aposentadoria, uma super luta contra uma lenda, a, a má vontade da empresa com o Cerrudo, que não é de hoje, que todo mundo sabe, então não é alguém que vai ficar favorecendo esse final de carreira dele. Acho que ficou claro que não existe mais cinturão para ele na mesa. Então, realmente, a luta, ela, do jeito que ela se transcorreu, e incluindo o anticlímax do final dela, deu mais corpo para esse comentário do Regis de que a aposentadoria do Cerrudo não deve realmente estar longe, quer por uma decisão dele, quer por uma decisão do UFC. Acho que é isso aí. E agora, Barbie, demoramos em quantos minutos de programa, mas vamos falar do UFC Vega 103, né? Topuria e Makhachev, que deve acontecer, nem marcado tá, né? Meloto, você imagina essa luta acontecendo esse ano? É a tendência. O El Helwani, que é o repórter que está mais aí por dentro dessa informação, ele disse que o UFC planeja esse confronto sim para junho ali, provavelmente na metade do ano mesmo. Semana Internacional da Luta? Isso, isso. Não tá tão longe, não tá tão longe, porque, enfim, né, o tempo anda passando tão rápido. Isso é conversa para outro podcast. Mas vamos falar do UFC VH 103, porque esse sábado tem um eventinho no meio do carnaval. Aliás, se é um eventinho mesmo, vamos descobrir agora se tá valendo a pena deixar os bloquinhos de lado e ficar na frente da TV. Meloto, por favor, que horas começa o evento e qual a primeira luta do card preliminar? Bom, o evento começa às 18 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre a Montana de la Rosa e a Luana Carolina, confronto de pesos moscas. O que eu posso dizer dessa luta? O nível da luta ele é mediano para a categoria, atletas ali têm projeção de top 10. Eu diria que um nível baixo para o UFC, pelo histórico que o UFC tem. Tem um certo potencial de entretenimento ali, mais pela De La Rosa, que tem um bom grappling, e só que a Luana vem de 3 vitórias seguidas, né? E a De La Rosa vem de uma vitória. A De La Rosa já foi uma top 5 da categoria dos moscas. Eu diria que essa luta é equilibrada, tem um confronto de estilos ali, né? Uma é mais grappler, a outra é mais striker. E nas casas de apostas, a Luana é a favorita, né? Numa média aí de 1,65. Meu palpite é na De La Rosa, tá? Mas assim, sem muita confiança. Eu confio um pouquinho mais na De La Rosa pelo grappling de alto nível que ela tem. O Barbie, na sequência, a gente tem o Charles Johnson contra o Ramazan Temirov. Uma luta praticamente empatada nas casas de aposta. E você concorda com esse equilíbrio? Cara, essa é uma luta muito boa. Eu acho que o Charles Johnson tá aí nessa renovada na carreira dele, vencendo um monte de adversários que são favoritos contra ele, inclusive caras invictos, caras que estão assim num hype, numa crescente também. E tá pegando o Ramazan Temirov, também tá vindo de uma sequência de vitórias, inclusive todas elas por definição. É, Charles Johnson é um trocador e até o momento ele vem passando perrengue justamente contra caras que conseguem manter a luta na grade travada assim, ou conseguem quedas e segurar ele no chão, o que não é uma coisa fácil. Eu acho que essa vai ser uma luta mais voltada para a trocação e eu acho que vai ser uma luta muito boa. Eu tô palpitando mais no Charles Johnson aqui, mas cara, lutaço, lutaço. E André Ali, Barbie, que na sequência enfrenta a J.J. Aldrich. Sei lá o que a André ali ainda tá fazendo dentro do UFC. Tipo assim, acho que é o que? A quinta derrota consecutiva que ela tá e ainda tá entrando pra lutar. Tudo bem que a esmagadora maioria dessas derrotas foram por decisões divididas, bem contestáveis, mas ainda assim são 5 derrotas consecutivas. Essa vai ser uma luta de trocação. A André ali é uma kickboxer bem decente, bons chutes, uma boa movimentação de cabeça, e tem a J.J. Aldrich do outro lado que é uma boxeadora. Praticamente só utiliza o trabalho de mãos. Eu acredito que, pela questão de momento das duas, não tem como não favorecer a J.J. Aldrich. Essa é daquelas lutas que, tipo assim, a sequência de vitórias da André ali, de derrotas da André ali é tão cretina que eu tendo a apostar nela só porque os deuses do MMA não querem que ninguém chegue com 6 derrotas consecutivas dentro do UFC. E porque ela é boa lutadora, né?
Ela é boa lutadora, mas eu vou dizer que, assim, de habilidade por habilidade, eu acho que em qualquer momento a JJ ficaria um pouco acima pra mim. Não muito. E na sequência, meu doutor, a gente tem duas lutas com dois brasileiros, né? Conta pra gente aí. Eu só ia só rapidinho dizer que nenhuma mulher no UFC até hoje que perdeu 5 vezes continuou na empresa. A Andrea Ali é a primeira. Bom, sobre a luta do Dani Silva com o Lucas Almeida, confronto de pesos penas, eu diria que a luta tem um nível aí mediano para a categoria, principalmente pelo Lucas, que para mim tá um nível abaixo, um degrau abaixo do Dani. Tem um potencial de entretenimento alto por causa do encaixe de estilos dos dois. Os dois são strikers interessantes de ver. A luta acho que foi bem casada, né? Justa ali, os dois vêm de uma vitória. E no papel, eu diria que tem um equilíbrio médio, porque o favorito é o Dani, 1,46 ali, a odd média, e o meu palpite também ficaria com ele. Não a ponto de botar num campo minado da vida, mas eu acho que ele é bem superior ali e venceria. Na área que o Lucas é forte, o Dani é melhor. Então eu iria de Dani nessa luta. Na próxima, Depois a gente tem o Douglas Silva com o John Castanheda. brasileiro bem zebra. Exato, a odd está em torno de 1,34 para o Castanheda, luta pelos 61 quilos. Nível da luta eu diria que é mediano para a categoria hoje, principalmente porque o Douglas já está com 39 anos, né? Então já não tem mais projeção para entrar no ranking. Mas o potencial de chamar a atenção da galera aí de entretenimento é alto para essa luta, principalmente no caso do brasileiro, que ele tem essa coisa de ir para cima, né? Ele é tipo um John Lineker, ele lembra muito John Lineker. E assim, ambos vêm de uma derrota, então acho que é uma luta justa e equilibrada. Apesar da odd tá 1,34 para o Castaneda, eu acho que ela tende a ser equilibrada porque o Douglas não vende barato as derrotas dele. Ele vai para cima e é isso. Típico brasileiro guerreiro. E Barbie, na sequência, a gente tem pelo peso pena o Ricardo Ramos contra o Chepe Mariscal. E aí, vai dar pro Carcassinha? Não vai dar? Como que você enxerga essa luta? O Carcassinha vai se jogar numa guilhotina para manter o padrão, para manter a sequência de guilhotinas que ele se jogou. Deixa eu melhorar a pergunta. Se ele não se jogar numa guilhotina, o que acontece na luta? Eu acho que dá luta, pra ser sincero. O Carcassinha é um cara extremamente talentoso. Eu só questiono muito. Tipo assim, essa questão da guilhotina eu falei meio como meme, mas é porque ele é um cara que gosta muito dessas paradas extremamente chamativas e ele comete muitos erros bestas na luta. Ele gosta muito de cotoveladas giratórias, ele gosta muito de chutes rodados, ele tem aquela rasteira que ele dá de letra, que é uma coisa super boba em termos de efetividade. E o Shep, cara, o Shep é um boxeador de muito volume, um cara com ótimas quedas. Então eu acho que assim, o Carcassinha vai meio que depender, na minha opinião, de eu conseguir manter a distância com chutes ou conseguir combinar essa trocação com quedas e conseguir dominar no chão. Eu acho que ele tem o melhor chão entre os dois, mas da mesma forma eu não acho que eu acho que o Shep tem mais capacidade de manter a luta no chão e também mais capacidade de se levantar do que ele. Então a impressão que eu tenho dessa luta é que vai ser o Shep meio que explodindo pra cima do Carcassinha constantemente, com o Carcassinha não conseguindo reagir da média pra curta, sendo quedado algumas vezes e o meu palpite está indo no Shep. E na sequência, Melô, conta pra gente. Aí para fechar o card preliminar, Austin Lane contra Mário Pinto, duelo pelos pesos pesados. Jesus. A galera não tá muito gostando mais do peso pesado, né? Até que enfim. Mas assim, é uma luta ok pra categoria, principalmente pelo Pinto. O Pinto ele tem muito poder de nocaute das lutas que eu vi dele fora do UFC, e ele não é tipo o Robeles Despagne, que só dura 1 minuto, 2 minutos o poder de fogo dele. Então aí pode estar um real favoritismo mesmo para ele, porque ele é o grande favorito para essa luta, né? Um dos maiores favoritos do card, 1,22 a odd do Pinto. Então assim, eu aposto nele e acho uma luta justa, acho um bom teste para ele, já que o Lane acabou de vencer o Despain. Então é um teste na medida, para ver se ele tem uma defesa de queda boa. O UFC precisa fazer um card com o Pinto, o Belal e o Durinho, os nossos youtubers aqui da internet se divertirem com seus vídeos. E aí, bom, quero pedir para você, cavaleiro, você, donzela, por favor, compartilhe esse vídeo. Eu sempre peço e você nunca faz.
eu sempre peço e você nunca manda esse vídeo para outra pessoa. Faz dessa vez. Manda, pô, rapaz, encheu tanto o saco aqui, ó. Assiste o vídeo dos caras aqui e se inscreve no canal deles. Muito obrigado. E vamos chegar então para o card principal, onde lá no final do arco-íris vai ter uma ADLP do Barbie para vocês. O que é a ADLP, Meloto? Análise da luta principal. Muito bem. Uma excelente análise, como sempre, né? E que horas começa o card principal, Meloto? Bom, 21 horas está previsto para começar o card principal. E a primeira luta entre o Danny Barlow e o Sam Patterson. Duelo pelos 77 quilos. Um nível de luta ok para a categoria, principalmente pelo Barlow, que eu acho que ele é muito bom, muito potencial, tem projeção de ascensão grande aí nos próximos anos. Um entretenimento também que eu acho que vai ser acima da média. O Barlow tem muito poder de nocaute, chamou muita atenção isso na primeira luta dele no UFC. O encaixe de estilos ali também, porque o Patterson é um striker. Em termos de competição, achei justa, porque ambos vêm de 2 vitórias, mas tem um equilíbrio no papel bem questionável, porque, como eu disse, para mim o Barlow é melhor, superior, odd 1.32, e entraria no meu campo minado. Eu botaria fé no Barlow aí, acho que ele vai vencer. Ô, Barbie, esse card deste evento tá melhor ou tá pior do que o do último evento, Cerrudo versus Yadong? Absurdamente inferior. Eu acho que não tem nem conversa, para ser sincero. O card do evento passado, mesmo que não seja um card cheio de estrelas, tinha lutas entre ranqueados, tinha lutas de promessas, tinha muitas lutas interessantes desde o card preliminar. Esse aqui pode ter uma luta ou outra aqui que é bacana, como eu bem mencionei, eu estou muito animado para Charles Johnson contra Hamzat Temirov, mas no geral majoritariamente composto de uma galera que a gente já sabe qual é o teto deles, lutando contra outra galera que a gente já sabe qual é o teto deles, para ver qual deles talvez possa subir um degrau. E quem vai subir um degrau? Raider Amil ou William Gomis? Não, essa aqui, inclusive, é uma das pouquíssimas lutas que são entre dois caras que estão na crescente. O William Gomes está vindo da vitória em cima do João Anderson Tubarão, que eu não concordei. Eu achei que ele perdeu aquela luta. É, Mas é um trocador muito bacana, um cara canhoto que utiliza muito bem chutes frontais, chutes no corpo, diretos de esquerda, e tá enfrentando o Raider Amil, que tá vindo de um dos nocautes mais violentos que eu vi nos últimos tempos. Foi literalmente uma luta que ele e o adversário se bateram sem parar. E a luta terminou em 1 minuto. Mesmo que o Raider Amil seja invicto, eu acho que o William Gomes é um trocador mais polido, é um trocador mais técnico, eu boto mais fé nele, o meu palpite está indo nele, eu acho que essa luta vai transcorrer majoritariamente em pé, é onde eu vejo o William Gomes pontuando mais. Eu não acho que ele tem mais poder de definição, mas uma capacidade técnica superior. Ô, Meloto, você concorda com essa zebrice pra cima do Nasrat Hakparast? Fala um pouco dessa luta aí. Cara, eu acho que ela tem um nível questionável de equilíbrio ali, sim, porque o Ribovitz, ele ainda não mostrou tanto o teto dele no UFC. Eu acho que ele é um cara com muita projeção para entrar nesse top 15, enquanto o Haqparast, ele já foi mais testado e falhou nesses testes. Agora vem numa boa fase, é muito bem verdade, né? 4-0 nas últimas 4 lutas, mas o Ribovitz tá com 3-0 nas últimas 3, e nessas lutas que ele fez aí, chamou muita atenção, os nomes também que ele venceu, na última luta contra o Zé Huber. Então, assim, eu vou com o Ribovitz, mas não entraria no meu campo minado, digamos, essa luta aqui, pelo equilíbrio que ela tem. E promete, viu? Acima da média em termos de entretenimento essa luta aqui, porque são dois lutadores com trocação bem elogiável e que gostam de uma luta franca. Você só tá falando o que não entra no teu campo minado. Eu já estou curioso para saber qual é o seu campo minado. Mas conta pra gente aí qual é a penúltima luta do evento, Melo. A gente vai ter o Cody Brandes com o Julian Marques. Ô, Melo, isso é luta pra ser como event de um evento do UFC? Pois é, luta nível baixíssimo, né, pra categoria. Pelo amor de Não, Deus. não era nem pra estar no UFC, principalmente o Cody Brandes. Tem ali um outro alto que conseguiu uma vitória ali impactante, que foi contra o Zach Reese num slam, nos batistaca, né? Mas a gente percebe o quão deficiente ele é tecnicamente
em comparação aos outros. E o Julian Marques também não vem numa boa fase, né? Ele despontou como um talento, né? Quando ele entrou no UFC, mas já foi perceptível que ele não é muita coisa, né? Então, assim, luta de baixo nível, mas que pode gerar um bom entretenimento por conta dessa fragilidade de ambos, que ambos são vulneráveis, então pode acabar indo tendo um desfecho contundente aí para um dos lados. Meu palpite é no Marques pelo potencial de poder de nocaute que ele tem um pouco maior. E aí chegamos na luta principal deste evento. Cara, com algum exagero, o que eu vou dizer agora, com algum exagero, o que eu vou dizer agora, tem exagero no que eu vou dizer agora. Talvez a única luta que vale a pena assistir. Tem exagero, não é o que eu disse agora, mas é que eu tô sendo chatinho com esse card mesmo. Eu acho que sempre é possível você costurar cards melhores. E a gente tem de fato uma luta interessante. Essa luta eu quero muito ver. Manel Kape versus Azul Almabayev. Os dois ranqueados, e aliás um evento com apenas 3 ranqueados, né? Além desses dois, apenas o Charles Johnson é ranqueado. É um evento de não ranqueados, fundamentalmente. E a gente tem aí o Manel Kape que tá indo para as cabeças, vem de uma excelente performance na sua última luta. E eu quero começar por ele, Barbie. O que você acha que o Manel Kape vai fazer nesse sábado? O Cap teve uma performance estelar na última luta, né, que foi contra o Bulldoguinho, e foi aquela luta que, assim, eu vou dizer, e isso aqui não é querendo tirar crédito dele, mas foi uma luta meio que feita para ele ter esse nível de performance, porque eles pegaram um cara que é trocador, menor do que ele, que tava lá fora do top 10, eu acho que o Bulldoguinho tá por esse ranking, e que ia fazer o jogo que o Cap gosta, que é justamente a trocação. E, cara, o Cap realmente, assim, como atleta, eu não acho que ele é um cara que tem os fundamentos técnicos mais sólidos do planeta. Eu, inclusive, acho que ele é defensivamente extremamente vulnerável, mas ele tem um queixo muito duro, ele tem reflexos incríveis e é um cara extremamente rápido e potente para a categoria. É aquele cara, a gente sempre fala desses caras que eles são tão diferenciados atleticamente, caras como Iri Prohaska ou Michael Morales, que eles compensam um monte de falhas técnicas e para mim o Manel Kape entra nesse quesito aqui, porque ele faz muita coisa boa, as combinações dele, os pivôs que faz muitíssimo bem, mas se ele não fosse mais rápido, mais forte, batesse mais pesado, aguentasse mais pancada e tivesse reflexos superiores a praticamente todo mundo que ele vai lutar contra, eu acho que ele não teria ganhado muitas dessas lutas, porque ele não tem muito do fundamento técnico para poder se apoiar, sabe? Mas ele tem. Tudo isso que eu falei dessas vantagens atléticas em cima dos adversários, ele tem. O que ele se complica é quando os adversários conseguem quedas, quando os adversários conseguem impor esse jogo de grappling e meio que sufocar o que ele traz. Eu gosto muito da forma que ele pega o timing do oponente com facilidade, da forma que ele consegue trabalhar tanto ofensivamente quanto em contragolpe, da forma que ele consegue fluir de uma parte para outra, ele ataca, espera o contragolpe e depois contragolpeia o próprio contragolpe. Eu acho ele um trocador bem diferenciado nesse quesito. É aquela coisa que eu tenho a impressão, mesmo já tendo visto a primeira luta entre os dois, eu tenho a impressão que ele poderia perguntar umas coisas interessantes para o Pantoja em uma possível luta entre eles, justamente pela diferença de velocidade aqui, de reflexo que existe entre os dois. Como eu falei, eu vi a primeira luta entre eles, eu sei muito bem por que o Pantoja venceu, e para mim venceu claramente, mas eu acho que o Manel, pegando essa confiança, porque as performances dele também são muito inconsistentes, ele precisa estar no nível certo de confiança, ele precisa estar sobre o brilho da estrela dele, para ter uma performance a nível que é esperado dele. Excelente, Corby. Só quero deixar claro o seguinte, eu me arrependi um pouco do que eu falei, que essa é a única luta que vale a pena ver no evento. A gente é um amante desse esporte. A gente gosta de ver as outras lutas. Eu não sou muito partidário dessas opiniões de que apenas as lutas mais emblemáticas valem a pena. Podem ter muitas lutas interessantes. É que eu acho, de novo, né? Estou sendo mais crítico aí com relação ao evento, de que dá sempre para conseguir. Eu acredito nisso.
puxar, não sei por que o UFC não faz isso, de puxar sempre uma luta mais interessante, com lutadores mais conhecidos, dá para atrair o público para cada card preliminar, para cada card principal. Nesse caso, parece que montaram um card meio xoxo mesmo, né? Tem umas lutas que prometem aí, é bem verdade. A própria luta das meninas eu quero ver. Né, André Ali vai considerar mais uma derrota, um recorde de derrota. Tem coisas interessantes para acontecer ali no card preliminar, inclusive. Mas, como o Barbie bem falou, tá um evento muito aquém, né? De vez em quando acontece. É isso. E do outro lado, Barbie, e o Almabaev? Fala pra gente. Almabaev, um grappler por excelência, inclusive um dos melhores wrestlers, grapplers que a gente tem nessa categoria. E eu falo grappler porque a gente vê muitos casos de caras que conseguem quedar, mas não desenrolam muito bem no chão, ou caras que desenrolam muito bem no chão, mas não conseguem quedas muito bem. E o Almabaev faz tudo isso muito bem. Ele tem um número incrível de quedas conseguidas em apenas 4 lutas dentro do UFC. Eu vou até contar isso aqui para vocês, só para efeito de curiosidade. Nas primeiras 3 lutas, foram 17 quedas. Depois ele lutou contra o Matheus Nicolau e acabou que venceu a luta em pé. Não precisou impor esse jogo de wrestling que ele tem. E, cara, ele é muito ágil em termos de passagem de guarda. Ele trabalha bem o ground and pound. Em termos de trocação, eu não acho que ele seja um cara dos melhores. Ele tem um jab bem bacana. Ele se defende bem, tem sempre a guarda alta. Mas o que eu gosto muito é o dinamismo dele em quedas. Os ataques dele nas pernas do adversário. Ele pega as costas e domina muitíssimo bem. E ele sabe o que é que ele tem que fazer, sabe? Mesmo que ele tenha um certo sucesso na trocação, ele sabe que eventualmente vai ter que voar nas pernas dos adversários e ele faz isso com muita velocidade. Ele finta bem na trocação para entrar nas quedas. Tipo, nesse sentido de um cara que quer impor esse jogo de grappling, ele vem fazendo tudo muitíssimo bem. Eu lembro que eu tinha apostado no Matheus Nicolau contra ele e foi até uma bela surpresa. Eu digo bela, assim, no sentido da qualidade dele como lutador, porque eu tava torcendo muito pelo Nicolau, mas foi uma bela surpresa ver que o Almabaev tem jogo, tem peso na mão, consegue trabalhar em pé se for necessário, mas também foi capaz de controlar um grappler como o Matheus Nicolau no chão, quando ele conseguiu o knockdown e a luta caiu lá. Eu acho que é realmente um cara completo, embora o jogo dele seja muito claro e também seja o jogo dele para essa luta. E o teu palpite final, Barbie? Eu já desconfio, mas vai ficar em quem? Pra ser sincera, eu tô interessado em quem você desconfia, porque mesmo eu tô com muita dúvida em relação a essa luta. Quem Só tava ali? fala. Eu acho que vai ser no Cap. Eu tô achando também, pra ser sincero. Eu acho que, tipo assim, é aquela coisa que eu falei a respeito da inconsistência das performances do Cap, e infelizmente a inconsistência se deve justamente ao confronto estilístico que ele enfrenta às vezes, né? Você vê a luta dele contra o Mokaev, eu sei que ele quebrou alguma coisa ali e isso atrapalhou a performance dele. Eu sei, galera. Mas, infelizmente, esse é o tipo de coisa que vai acontecer numa luta. E o fato que toda vez que vem um cara tentando quedar o Cap com muita frequência e tendo algum sucesso, ele parece extremamente limitado, é uma coisa que prejudica, né? Se ele precisa de um trocador para trocar bem, eu fico meio ressabiado. Mas ao mesmo tempo, cara, eu peguei muita fé nessa última performance dele. Como eu falei, foi uma performance que foi muito montada para ele ir bem, mas, cara, como ele valorizou essa performance, viu? Ele, mesmo que eu tenha falado que o Bulldoguinho estava lá na ponta do ranking, ainda é um cara que tá no ranking e ele foi espancado de ponta a ponta. Então, e o Manel Cap, mesmo que eu tenha falado que ele se complica contra esse tipo de jogo, ele até o momento, assim, ele não foi finalizado dentro do UFC, não sofreu tantas quedas assim, inclusive, tipo, ele só perdeu 3 luzes dentro do evento, uma para o campeão, outra para o Mokaev, que não tá mais no evento, e a outra pro Matheus Nicolau, que é uma luta que muita gente, inclusive, achou que ele venceu. O que eu acredito que vai acontecer nessa luta é que quedas vão acontecer pro Almabaev, mas eu acho
Eu acho que o Cap, pelo menos inicialmente, vai conseguir se levantar e vai conseguir trabalhar a trocação, causar dano e pelo menos segurar esse ímpeto que o Almabayev tem. O que eu acho que é interessante nessa luta é que são dois caras que são muito rápidos para impor o jogo deles, sabe? Um deles coloca mãos na sua cara com muita facilidade e o outro entra com quedas com muita facilidade. Se as quedas acontecerem demais, obviamente o Almabayev vai sair com uma vantagem incrível. Eu acho ele um grappler extremamente capaz. Mas eu tô apostando aqui nessa crescida que o Manel Cap parece que vem dando, tirando essa performance contra o Mokaev. Ele vinha se apresentando muito bem, então o meu palpite tá indo nele. Excelente, Barbie. Vamos ver o que vai acontecer. Meloto, conta pra gente aí alguma coisa sobre esse evento para deixar o nosso Brutamontes, a nossa desdonzelada, com mais vontade de assistir o evento nesse sábado de carnaval. O que você tem para falar pra gente? Bom, esse evento, né, até pelo baixo nível do card, com poucos nomes relevantes, a gente não tem notícias tão impactantes. Mas, lembrando, né, primeiro, só para deixar como curiosidade aqui, a luta principal era para ser Brandon Royval contra o Manel Cap, né, que daí o Royval se machucou e o Amabaev substituiu o Royval. E o Amabaev ia enfrentar o Steve Erceg no card. Então era um card bem diferente, acabou sendo o resultado esse que a gente está vendo. E sobre uma notícia que pode chamar atenção ainda desse evento, é que o Cap está confiante, não só confiante, ele tem certeza que se ele vencer essa luta, o Amabayed, ele vai disputar o cinturão. Ele tem como se fosse ali uma confirmação ali por parte do UFC de que essa luta para ele vai render um title shot. E o Amabayev deu uma declaração nessa semana dizendo que também espera que essa vitória o aproxime do título. Não que ele vai já garantir essa disputa agora, mas por ele estar perto ali do top 5, né? O Cap é o sexto do ranking, o Amabayev é o oitavo. O Amabayev acredita que vencendo o Cap também vai chegar perto de uma disputa de cinturão contra hoje o campeão que é o Pantoja, né? E o Pantoja vai enfrentar o Kai Kara France antes. Então a gente já tem aí meio que um mini GP, né? De repente, o vencedor dessa luta mesmo do sábado enfrenta o vencedor de Pantoja e Kai Kara France. Não temos muitas informações sobre esse evento, apenas isso mesmo. Espero que tenham gostado. Tá ótimo, Meloto. Já deixou a gente com um pouco mais de sabor. E vamos pro campo minado. Campo minado. Começando com um recap do último campo minado. Já antecipo que foi check, check, check. Rampazzo foi de Mansur Abdulmalik vencendo Nick Klein check. Meloto foi de Jean Silva vencendo Melsik Bagdasarian check. E o Barbie de Modestas Bukauskas vencendo Rafael Cerqueira check. Check no queixo do Rafael Cerqueira. O Meloto tava devendo um mico. Passado. Né? Qual era o mico? Inclusive, sugestão de um bravo seguidor aqui: top 10 ranking dos maiores lutadores do WWE. Meloto, esse mico tá pronto? Tá pronto, tá pronto. Tô de olho, Meloto. Eu entendo disso. Pois é, então, o Barba é o censor do mico. Vamos ver se você vai ter que refazer ou não. Começa. Bom, vamos que vamos, então, para essa lista. Nossa, que lista amada, né? Vamos lá. Número 1. Ó, eu me baseei por título. É número 1 ou 10? É número 1 ou 10? Número 10 primeiro. Tá, vamos pelo 10, então. Vamos manter o mistério. Vamos lá. Número 10, tá? O que eu me baseei? Por títulos mundiais. Quem tem mais conquistas? Né? E não só da WWE, tá? Todas as organizações de pro wrestling. AJ Styles, número 10º desse meu ranking aqui. Super pessoal, tá? Se não gostou, azar. O único critério que você usou foram títulos mundiais e não ressonância, relevância, o quão conhecido é. Porque eu acho que o termo, assim, eu sei que a popularidade conta muito, principalmente numa parada que não tem nada a ver com esporte, né? Mas, cara, pra mim, título é o que mais importa, velho. Eu não tenho outro critério, não vou. Deus. O cara virou um técnico, virou o chato do WWE. Eu não sei quem é o mais famoso, mas vamos lá. AJ Styles, número 10º. Vamos lá. Número 9, o The Rock, tá? The Rock, o nosso Dwayne Johnson, com 10 títulos mundiais. Pra mim, ele é esse cara aí que tá nessa posição. 8º, Chris Jericho. Muito bom.
atleta também. Medical, please. O atleta é excelente. E venceu o The Rock já, viu? Só pra avisar. Número 7º, Brock Lesnar. 10 vezes campeão mundial também, viu? Se contar o UFC aí, bota mais alguns títulos aí também. Uma lenda. Esse aí, olha, rei do Barbie, ídolo do Barbie. Número 6, Edge. 11 vezes campeão mundial. Superou o Brock Lesnar, incrivelmente superou o Brock Lesnar. Um excelente A atleta. pronúncia tá me quebrando. A pronúncia tá me quebrando. Corrige, Barbie. Edge. Tá. Vamos lá. Número 5, Hulk Hogan. Uma lenda. 12 títulos. 12 títulos mundiais, cara. Isso aí é papo de John Jones, é esse nível aí, cara. Esse nível aí. Mas é o 5º, porque tem gente maior ainda. Número 4, Triple H. Outra lenda, cara. Triple H. Era espetacular ver esse cara atuar. Como é que é? 14 títulos mundiais. Impressionante. Dominou vários ali da geração dele. Número 3, Randy Orton. 14 vezes campeão mundial também. Assim, ó, por detalhe ficou acima do Triple H. Por detalhe mesmo, assim, não tem muito o que diferenciar um do outro ali. Eu achei um pouco mais bonito o Orton. Número 2, John Cena. 16 vezes campeão mundial. 16. Esse aí, os meus amigos, na minha infância, adoravam, viviam falando dele. Né? Um excelente partido também. E o número 1, o maior de todos os tempos, Ric Flair. 16 vezes campeão mundial também. Um outro mito também, um lendário. O John Jones do WWE, do Pro Wrestling, não tinha como ser diferente. Eu tenho uma dúvida. Qual a sua dúvida? O primeiro teve 16 títulos. O segundo teve 16 títulos também. Qual foi o critério que você usou? Cara, eu acho que o John Cena, ele foi mais ator mesmo, fez muitos filmes aí. E o Ric Flair focou mais no esporte mesmo, no entretenimento da WWE, do Pro Wrestling. Então, assim, ou é um ou é outro, cara. Ou você é ator ou você é atleta. Então, Ric Flair no topo. E aí, Barbie, vamos bater palma pro Mico Pago? Eu dou nota de 5 de 10. Detalhe que olha, se eu conheço 2 aqui, é muito. Eu vou dizer assim, que o primeiro lugar, pelo critério utilizado, tá certo, mas o número tá errado, são 17. Opa! Então aí, ó, fechou. Agora, Não, mas o que é interessante é que, tipo assim, eu entendo o critério que você usou, Meloto, mas a lista não faz sentido nesse sentido. Porque você tá ignorando que a galera fica com o título. É isso, né? Porque acaba que não é uma coisa tipo o UFC, que a gente tem um número de defesas de cinturão, mas você pega, por exemplo, caras como Roman Reigns ou Bruno Sammartino, que ficaram, sei lá, mais de 3 anos com o título. Eles não ganharam 10 cinturões, mas eles ficaram muito mais tempo que a maioria dessas pessoas. Eu vou dizer, é uma lista sem Undertaker, sem Steve Austin, não tem como. É a lista bem chifrinha, mas eu vou dizer que a maior parte dos nomes da lista estaria na lista. Não é uma lista ruim, mas é uma lista rasa. Bom, primeiro, parabéns, Meloto. O desafio foi difícil, uma coisa que você não conhece. O Barbie tá corrigindo aqui alguns nomes que ele sentiu falta, achou legal, é isso aí. Mas só pra gente encerrar esse assunto, o Barbie, cara, eu nunca entendi direito, assim. É de fato uma coisa, uma sketch com um roteiro pré-definido? Quando vai começar uma luta, eles já sabem quem vai ganhar e quem vai perder? É, é de fato uma coisa absolutamente. Tem um roteiro que é cumprido? Cara, então, eles sabem quem vai vencer a luta. Na maior parte das vezes, eles têm alguma ideia de como vai ser o final e de quanto tempo eles têm. Mas a luta, o desenrolar, tudo que acontece lá é meio que feito na hora, sabe? Eles se comunicam, eles falam, faça isso agora, me joga e sei que lá. É uma comunicação feita. E é por isso que é uma habilidade tão complicada de se ter, sabe? Porque existe essa comunicação rápida. Da mesma forma, o que esses caras falam
muitas vezes não é roteirizado. Eles têm uma ideia da direção que eles têm que seguir, mas tudo que até chegar lá, eu digo assim, ó, eu tenho que sacanear esse cara. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Isso é para o próprio atleta descobrir, sabe? Então, funciona nesse sentido. Eles sabem quem vai ganhar. Mas aí, como que a luta vai se desenrolar, eles decidem na hora. Tem gente que ensaia antes, mas a maioria dos caras, porque WWE, bicho, eles atuam 3 vezes por semana, às vezes, sabe? Então não tem como você ensaiar e memorizar 3 confrontos de 10 minutos toda semana. Não tem como. Então é uma coisa que é feita de na hora mesmo. É quase que um stand-up, né, Barbie? Stand-up da luta, né? O cara, alguma coisa é roteirizada, mas algumas coisas são improvisadas, né? Sim, é bem isso. E aliás, se alguém estiver com essa curiosidade, eu não acompanho mais. Isso é coisa do Barbie de 8 anos atrás, 10 anos atrás. Seu capitão realmente não acompanha mais. Eu acompanhei bastante. Tipo assim, agora o que tá acontecendo que é interessante é porque até uns 5 anos atrás, os caras eram muito firmes nessa questão de não quebrar a quarta parede. Então, se o cara é um vilão, ele não vai dar entrevista falando, tipo assim, da vida real dele. Ele é aquele cara, o vilão. E recentemente eles começaram a abrir essa porta e começaram a dar entrevista, tipo, como uma pessoa real. E aí é legal que eles estão contando histórias, sabe? De como que as coisas acontecem, de como que foi trabalhar, que era uma coisa que o público em geral não tinha acesso antes. Eu só tô comentando isso porque essa é a minha única relação com o mundo do pro wrestling hoje. É só vendo essas histórias de antigamente e ficando, caramba, isso é interessante como é feito. Não, mas tem muita relação com o MMA, inclusive, né? Eu sei que a galera que gosta muito de MMA não é muito fã desse negócio aí, não, mas tu pode pegar vários elementos do Pro Wrestling, WWE, da parte do show business ali, que tu pode aplicar um pouco no MMA, as entradas, a forma como os lutadores fazem declarações ali, desafios, algumas coisas eles poderiam usar, né, como uma inspiração. Só para finalizar, eu queria deixar uma dica de um filme de 2008, O Lutador. Quem não viu, vale a pena ver, porque cara, é um filmaço mesmo, deu até Oscar de melhor ator pro Mickey Rourke. Chama O Lutador, The Wrestler, com a direção do Darren Aronofsky, e deve ter alguma plataforma de streaming aí, não sei, algum Netflix da vida, Amazon Prime. É um filme bem interessante que conta a história de um lutador de pro wrestling. E é um drama, é um filme muito, muito forte, assim, muito contundente. Mas vamos voltar aqui para o campo minado, porque tem evento esse sábado e tem palpites de campo minado para esse sábado. Começando com você, Meloto. Qual que é o teu palpite? O meu campo minado da semana vai ser no Danny Barlow, vencendo o Sam Patterson. E você, Barbie? Eu vou de John Castanheda vencendo Douglas da Silva da Andrade. E para mim sobrou o Chepe Mariscal vencendo o Ricardo Ramos, o Carcassinha, que tá bem favorito, mas, cara, eu tô com uma sensação de que o Carcassinha vai finalizar. Só para constar para os ouvintes que ele fala sobrou, mas ele escolheu primeiro. Esse malandro aqui. Porque pra mim, então, no roteiro aqui tá que eu fui o terceiro. Eu mesmo não lembro das coisas. Mas eu acho que você tem razão. É, Vamos ver. Torcer pra todo mundo acertar de novo. Essa entraria no meu campo minado. Se não tivesse outra opção, assim, eu iria com essa luta também, o Rampazzo. O nível, é, o equilíbrio baixo aí pra mim, no papel. Muito bem o Chepe Mariscal, né? Ele é favorito mesmo. A análise que o Barbie fez rapidinho ali. Mas não sei se eu tô com medo, porque eu tô achando mesmo que o Carcassinha tá perdendo muito e tá na hora de alguma coisa sair da cartola ali. A gente tem uma esperança que ele vai deslanchar ainda, né? Tipo um Charles do Bronx da vida, que começou mal, mal, mal e patinava no início. Que não seja agora, né? Bom, Meloto, eu vou te liberar do baú do Meloto dessa edição, porque afinal de contas o Mico, meio que você já trouxe um baú aí sobre o Pro Wrestling, muito interessante. O Barbie deu nota 5, eu dou nota 8, eu sou um pouco mais generoso. E vamos
fechar a conta, né, com um tapinha de despedida. E começo eu. Meu tapinha de despedida vai nas costas do Jean Silva, Arregou. do nosso Lorde. Não só pela luta, pelo nocaute, pela performance como um todo, né? Desde a entrada no octagon, Bruce Buffer, o jeito que ele interagiu com o juiz ali quando deu o knockdown. É, um- é um- é uma personagem, né? Lutando. Mas a autoconfiança dele e o texto dele na pré-luta, nas entrevistas pré-luta, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Que é uma espécie de Conor McGregor brasileiro. É um cara que fala que vai acontecer, que vai. Sabe, me lembra o Romário. Eu quero ir na janelinha do avião, vou trazer a Copa do Mundo, vou ser artilheiro do Brasil. O cara fala e faz. Uma hora isso pode não bater, pode não acontecer? Pode, pode. Mas eu valorizo a autoconfiança e a coragem de quem é vocal e falastrão, né? A gente gosta de falastrão quando é gringo, não vamos gostar dos nossos, né? Então acho interessante isso, é, essa não humildade, né? Três tapinhas ao podcast menos humilde e a gente gosta de quem não é humilde. E o Jean Silva não é humilde. E parabéns pela não humildade. Chega e fala que vai fazer, que vai acontecer, e é isso mesmo. Acho legal essa personagem que ele incorpora. Eu gosto, meu tapinha vai fundamentalmente por conta disso. Barbie, qual que é o teu tapinha de despedida? Só antes de falar meu tapinha, eu queria comentar sobre o Jean Silva, que o que eu acho engraçado é como que metade da luta dele é ele tocando luva com os caras. Trocam 2 golpes, o cara, boa, toma um golpe, bate palma, abraça, chama a plateia. E eu fico pensando, o que pra mim é engraçado é que esse é um dos caras mais violentos de todo o UFC. Então eu acho cômico que ele fica boa, boa. Aí ele simplesmente deixa o cara naquela impressão de estamos fazendo sparring de boas e vai lá e mata ele na pancada. Eu acho isso a coisa mais engraçada das performances dele. Mas agora, senhores, vamos falar de coisa séria. É hora de tirar os óculos. Venham aqui comigo, meus soldados, porque o meu tapa vai na cara do Brandon Allen. Eu acredito, soldados, que esse talvez seja a maior desproporção de habilidades técnicas para QI, para cérebro mesmo, porque a incapacidade do Brandon Allen de fazer a coisa certa é uma parada impressionante. Primeira coisa que ele fez na luta foi acertar um chute alto e emendou nessa uma pegada de costas e eu já tava assim, mas bicho, você acabou de acertar um chute na cara dele, porque você tá embolando com ele, você sabe que esse é o jogo do Hernandes. Tipo, acabou ganhando o round, sabe? Perdeu o segundo. E ele perdeu o segundo justamente porque ele não consegue parar de puxar para a guilhotina, não consegue parar de se jogar no chão. Ele quer trocar de posição, ele quer embolar. E aí chega no intervalo do segundo para o terceiro round, o corner dele implorando: por favor, para de puxar para a finalização, fica em pé. Chega o terceiro round, ele acerta uma sequência lá no Hernandes. O Hernandes sente pra caramba. Nessa hora eu já tava jogando tudo pro alto, porque eu tava, bicho, não é possível que o Hernandes vai me inventar de perder para esse cara. E aí a graça de Deus é que o Allen puxou pra guilhotina de novo. E perdeu o round de novo, da exata mesma forma. E, cara, essa é uma coisa tão frequente nas lutas dele. Tão frequente. A própria luta contra o Imavov, ele perdeu o round e ficou estupidamente cansado, porque ele não queria trocar. Ficou se jogando nas quedas, tentando fazer o jogo de grappling acontecer. Quando ele ficou de pé, ele descobriu que ele conseguia trocar com o Imavov. E o lance é esse, ele consegue fazer qualquer jogo contra a maior parte das categorias, ele é muito bom em pé e ele é muito bom no chão, mas é impressionante como ele sempre escolhe a coisa errada. E é impressionante como ele continua escolhendo a coisa errada ao longo das lutas dele. Tapa na cara desse vagabundo. Tapa dado, Meloto, e você, tá bravo que nem o Barbie ou vai de tapinha nas costas? O meu tapa é nas costas Arregou. do Dana White, do UFC, pelo gerenciamento que eles fizeram agora no peso pena do evento, onde
o campeão quis subir de categoria, até para minha surpresa, ele quis, né, enfrentar o Makhachev ali, abrindo mão do cinturão dele, dos penas, né, concordou com isso. Então fica até o elogio pro próprio Topuria também, porque os campeões ele não dominou completamente a categoria, ele não limpou a divisão. Quer enfrentar o campeão de cima? Beleza, larga o cinturão e vai lá fazer o que você quer fazer, mas não empacou a categoria. A gente vai ter Volkanovski, Diego Lopes, que para mim é a luta que mais faz sentido mesmo pelo cinturão vago, e a perda do Topuria foi, de certa forma, um pouco suprida ali com a contratação do Patrício Pitbull. Finalmente o Patrício Pitbull no UFC, mais tarde do que deveria, mas ainda assim vai ser legal ver, e botaram ele contra o Yair Rodrigues, um top 5 da categoria, vai ficar ali quase como um title eliminator, acredito. O Evloev talvez seja passado para trás injustamente, mas paciência, não luta, tem que lutar, tá demorando pra lutar. Então é isso, tapa nas costas da Dana White pelo bom gerenciamento no peso pena. Só uma curiosidade, Minuto, não sei se você chegou a ler, talvez não, mas eu cheguei a escrever o meu tapinha no nosso roteiro aqui, nas costas do Topuria por ter deixado o cinturão peso pena. O seu tapinha chegou a ser o meu. E aí depois da vitória, de como o Jean Silva venceu, eu fui lá e troquei. Curioso. O meu tapinha ele seria mais voltado ao Topuria também, mas eu mudei durante o episódio aqui, eu fui percebendo que também o UFC merecia um elogio, porque eu não tenho certeza de quem partiu essa ideia do Topuria largar o cinturão, se foi do próprio Topuria ou do UFC que impôs isso. Também. Eu concordo 100% com você. E o meu tapinha seguindo em Topuria, nas costas do Topuria, é um pouco pela coragem, assim, de cara, quero novos ares, quero novos desafios, É verdade. construir um legado diferente das pessoas, não quero bater recorde de defesa de cinturão, tô pensando grande, tô pensando maior. Eu achei corajoso, achei interessante, o cara mais midiático, assim, é uma trajetória um pouco diferente o que ele tá propondo. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas é nesse sentido, assim. Pois é, olha só, ele abriu mão do cinturão, ele não é mais campeão, ou seja, se o cinturão era a coisa que dava essa aura dele de número 1, de rei da categoria, ele não tem mais. Se ele perde essa estreia dele no peso leve, acabou, ele não é mais o campeão, então tá abrindo mão de coisas importantes aí pra fazer isso. Isso, e indo disputar um cinturão onde ele vai ser zebra na luta. Ó, eu vou dizer aqui, eu concordo com o que vocês falaram, mas no geral eu vou discordar um pouco do Meloto aqui, porque eu acho que o meu problema aqui é como que o UFC tá sendo muito 8 ou 80, porque o Dana White meio que deu uma declaração falando que ele não vai mais permitir campeões subirem sem deixarem o cinturão antes. O que, no geral, eu vou dizer que na maior parte dos casos é uma coisa que eu apoio muito, porque o que o UFC tá fazendo de um cara conquistar o cinturão aí com uma defesa já subir de categoria, eu acho que é uma coisa muito tosca, mas ao mesmo tempo isso limita os caras, porque a gente tem, por exemplo, o caso da Weili Zhang, que não tem desafiante, não tem o que fazer na categoria dela, a não ser esperar uma desafiante aparecer, e aí você tá me falando que pra ela subir de categoria e desafiar a Valentina, ela tem que largar o cinturão. Isso pra mim não faz sentido. Ô Babi, só vou um asterisco aí, porque na declaração que ele deu, tá, se eu não me engano, posso estar enganado também, tá? Ele deixou ali, entre parênteses, a menos que o campeão consiga defender os 2 cinturões. O que tem que ser bem ativo, né? Tem que ser um campeão bem ativo pra conseguir fazer isso com frequência, né? Mas o que eu vejo muito acontecer, e o que eu acho que seria o caminho apropriado, é tipo assim, você tá com seu cinturão, você sobe, você ganha o cinturão da categoria de cima, o que eu vejo, o que acontecia, é que no geral você larga o cinturão da categoria de baixo. Mas o que eu fico pensando assim, beleza, se esse for o caso, Meloto, tá tudo certo. Eu só fico meio preocupado com você ter um campeão dominante que quer subir, e aí você fala, não, larga o seu cinturão. E, cara, nem todo mundo vai ter essa confiança do Topuria em falar, eu tô estável, dominando, reinando, vou largar tudo isso pra começar de novo. Cara, não é uma parada pra qualquer um. O Topuria merece muita admiração pelo que ele tá fazendo, mas eu acho meio preocupante essa possibilidade que outras pessoas, a gente possa não ter super lutas realmente interessantes, porque o campeão dominante não quer perder a sua base, o seu chão. Maravilha, pessoal. Tomara que seja como o Meluto entendeu, porque eu concordo com o Barb que isso seria muito chato, esse 880. Mas, pelo que o Meluto falou, tem uma chance de ter uma flexibilidade aí de se defender os 2 cinturões, vão pra cima. E que assim seja.
Um grande abraço, bom carnaval, bom evento pra vocês, né? Às vezes esses cards meio sem graça surpreendem nas lutas. E até quinta que vem. Grande beijo. Três tapinhas.